Bom, hoje é o terceiro programa da série Eleições Municipais 2024, o maior concurso público do mundo. Hoje nós iremos falar das receitas do município. O que o município arrecada? Da onde vem o dinheiro da prefeitura? Todo mundo, todo cidadão sabe que é do bolso do próprio cidadão. Mas nós vamos tentar levar de uma maneira o menos técnica possível para que todos entendam como funciona a arrecadação do município. Então vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar aqui, tanto a prefeitura quanto o estado de São Paulo, ou o Brasil, a União, não produzem nenhum tipo de riqueza. O estado não produz riqueza. Ele pega do seu dinheiro, cidadão, dos seus impostos, e arrecada através dos impostos e deveria nos devolver com saúde e educação de qualidade, segurança, infraestrutura, logística, esporte, cultura, lazer, etc, etc, etc. Então vamos lá. A primeira coisa que todo cidadão deveria saber, e os candidatos a vereadores, que tem uns que parece que não sabem. O Estado, ou seja, a prefeitura não produz riqueza. O dinheiro da prefeitura é o povo que paga os tributos. E outra coisa, além de o Estado não produzir riqueza, ou seja, é o nosso dinheiro que movimenta a prefeitura, o Estado, o país. Além disso, nós temos que ter a consciência de que não existe dinheiro público. Não existe almoço grátis. E não existe esse que não paga imposto. Quanto menos a gente ganha, quanto menor a nossa renda, mais imposto a gente paga. Mas vamos aos impostos municipais, vamos tratar das receitas do município no primeiro lugar. E para isso nós temos que falar nos impostos e nos tributos do município. O município possui 3 impostos. O IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, que paga os proprietários de casas, de terrenos na cidade. O ISSQN, que pagam os prestadores de serviços, né? E o ITBI, que quando você vende um terreno, uma casa, você tem que recolher aos cofres municipais. É claro que essa casa, esse terreno, tem que estar dentro no limite territorial do município, né? Então são esses 3 impostos. E também existem as taxas que são previstas na Constituição. E como são essas taxas? É a taxa de poder de polícia da prefeitura, quando o fiscal vai lá e vê se está tudo correto, se é o atividade fiscal tributário, vai ver se está recolhendo, se está emitindo nota, se é fiscal urbano, de urbanística, vai ver se a obra está correta, tem o projeto aprovado. Então isso aí é cobrado sobre isso uma taxa de fiscalização, seria assim, ou o poder de polícia que o município tem. E também as taxas sobre serviços que são prestados ou postos à disposição do munícipe. Por exemplo, tem a taxa de cemitério, né? Morre, tem que pagar uma taxa para o coveiro e tal enterrar. Então é um serviço que é prestado. Agora, coleta de lixo, independente se você tem um terreno baldio que não produz lixo, o caminhão vai passar na frente do seu terreno. Então você também vai pagar. E as contribuições de melhoria? Você mora há anos ali perto de um fundo de vale e de repente aquele lugar, a prefeitura vem e urbaniza, aumenta o valor, reflete no valor do seu imóvel e daí você paga a contribuição de melhoria. Então essas são as receitas próprias do município, que o município legisla, ele coordena, ele administra e cobra esses tributos, os impostos ISS, IPTU, ITBI, as taxas de serviço, taxa
de serviço posto à disposição ou não, as taxas de poder de polícia e as contribuições de melhoria. Então vamos continuar falando sobre a contribuição de melhoria. Tem critério. O custo da obra pública versus a valorização do imóvel, né? E as taxas e a contribuição, os valores têm que ser divisíveis, né, para poder dividir entre todos os imóveis que vão receber, que com a melhoria, com a obra urbana e tal, vai receber a valorização do seu imóvel. E também temos algumas receitas também diretas. O servidor municipal que tem descontado na fonte seu imposto de renda, ou o prestador de serviço, qualquer pessoa que preste, ou empresa, pessoa jurídica ou física, que preste serviços para a prefeitura, que forneça à prefeitura, quando for devido o imposto de renda, a prefeitura retém esse imposto na fonte, como retém de seus servidores, e ela não repassa para o governo federal, fica para a prefeitura. E isso as fundações e autarquias também, fica para os cofres da prefeitura. Isso está no artigo 158 da CF, né? E também 50% da arrecadação do ITR relativo aos imóveis situados nos limites do município, ou 100% dos casos em que o ITR é administrado pelo próprio município. O ITR é o imposto federal administrado, quando ele é administrado pela União, 50% do que é pago das propriedades rurais que estão dentro do município e tal, fica para o município. Agora, se o município quiser administrar o ITR, ele fica com 100%. Né? Mas essas são aí as receitas próprias, a renda direta. Mas nós também temos as receitas indiretas, que são os repasses de tributos feitos tanto pelo Estado de São Paulo quanto pela República Federativa do Brasil para o município. Então vamos falar do mais importante desses. Vamos falar dos repasses de tributos feitos pelo Estado de São Paulo às prefeituras. O ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, 25% do montante do ICMS arrecadado em todo o estado de São Paulo, ele é dividido pelos 645 municípios do estado, obedecendo a alguns critérios que são definidos pela DIPAM, a declaração do Índice de Participação do Município na Produção, Comércio e Circulação de Mercadorias. E essa apuração acaba por chegar a um índice que vai determinar qual é a fatia desse bolo que cabe ao município. Então, todas as terças-feiras, tem uma que é gorda, né, que junta os vencimentos do ICMS, a prefeitura recebe, e essa é a maior receita do município. IPVA é o Imposto Estadual e Municipal. Dos carros que são emplacados aqui em Prudente, 50 na hora que é recolhido, é assim que diz a lei, não sei se é na realidade, às vezes o banco demora alguns dias para mandar para a prefeitura, mas é assim, o carro é emplacado em Prudente, recolheu na rede bancária, mesmo que for em outro estado que ele tiver, mas é emplacado aqui, 50% do IPVA fica na prefeitura e outros 50% para o Estado. Esses são os repasses indiretos. E também existem outros menores, como a Lei Candir, o Fundeb, que o Estado repassa para o município. Além dos repasses dos tributos estaduais, principalmente o ICMS e também IPVA, que enche os cofres do governo municipal no começo do ano, então, temos também os repasses de tributos da União.
o imposto de renda de pessoa física ou jurídica, mais o imposto sobre produtos industrializados IPI, são impostos administrados, cobrados, legislados pela União. Mas 40% da arrecadação desses impostos são distribuídos, seja entre os outros entes da federação. E 22,5% de todo o bolo da arrecadação do governo federal, do imposto de renda de pessoa física ou jurídica IPI, vai para o Fundo de Participação dos Municípios. E através de critérios de população e tal, isso é repassado. Vocês lembram o ano passado, inclusive o prefeito de Prudente reclamando que no tempo que o Bolsonaro era presidente, nunca atrasou os repasses do FPM e que o atual governo federal estava atrasando, inclusive havia reduzido esses valores? Será que o candidato a vereador que você está pensando em votar sabe disso? Ele tem conhecimento de onde vem o dinheiro da prefeitura? E como que ele é usado? Como que é a forma legal de fazer esse uso, gente? Então, basicamente, para terminar aqui, que eu começo a falar, já saio do script, né? Basicamente, essas são as principais receitas diretas e indiretas, né? Vale ressaltar que o malfadado arcabouço fiscal até 2034 vai reduzir quase a zero o poder de tributar dos municípios. Na minha opinião, não só o candidato a vereador, mas também o eleitorado médio deveriam conhecer as leis básicas do funcionamento da máquina pública municipal, suas receitas e despesas, os serviços prestados à população de responsabilidade do município, como o transporte coletivo dentro dos limites do município, o fornecimento de água e afastamento e tratamento de esgoto, a iluminação pública, são serviços de responsabilidade do município que pode exercê-los diretamente ou por outorga ou permissão onerosa por terceiros, pode contratar terceiros. Bom, a gente fez um apanhado, o assunto é muito técnico, nós procuramos fazer da maneira mais compreensível possível e a gente tem que tomar muito cuidado porque o poder de tributar e a tributação direta das prefeituras tendem a diminuir se o arcabouço fiscal for aprovado do jeito que está. Então eu alerto aos candidatos que procurem conhecer as leis que regem o município. Primeira coisa, você que é candidato a vereador, você devia conhecer o regimento interno da Câmara, saber o que você pode e o que você não pode fazer. Você, candidato, conhece? Você, eleitor, pergunta para o seu candidato se ele sabe o que está no regimento interno da Câmara. Nós temos a lei orgânica do município de Presidente Prudente. Isso aqui é a Constituição do município. Será que o seu candidato a vereador conhece a lei orgânica do município? O Código de Obras, o Código Urbanístico, o Código Tributário Municipal? Será que o seu candidato a vereador conhece? Hein? É uma coisa para se pensar. No próximo programa, nós vamos falar das despesas, as despesas fixas e obrigatórias. E depois, gente, nós vamos entrar nos 5 maiores problemas de Presidente Prudente. E não vamos ficar aqui tacando pedra ao Léo, não, tacando pedra na lua. E as sugestões para a solução desses problemas. E depois nós vamos cruzar, que estamos acompanhando, né, as campanhas. Vamos ver o que os candidatos dizem, o que está no programa deles, se realmente a coisa é séria ou não é, porque, infelizmente,
a gente tem visto um mimimismo, uma choradeira. Um dia desse, um candidato a prefeito e vice fazendo força para chorar, mas pensa num choro farso, rapaz. O outro chorando, ai meu pai, que meu pai, parecia o Henrique Cristo. Sabe aquele personagem do Henrique Cristo? É que o meu pai, então tinha o candidato, o meu pai, uma choradeira danada. O atual prefeito aí, me parece que eu moro na Sul. E aonde que eu moro, cara? Às vezes eu vejo o programa dele, saio na rua e falo, tem alguma coisa que não está batendo aí. Então, a gente vai chegar lá, antes do dia 30. Estamos aí em produção de vários programas e isso é para despertar o leitor, despertar a cidadania, o dever, acima de tudo, não o direito de votar e depois cobrar e fiscalizar. E se cometeu erro, sabe, na próxima, não reeleja, não vote de novo. Então, nós vamos esmiuçar o processo eleitoral de Presidente Prudente. E, principalmente, vamos falar também do mandarinato, que é partido político no Brasil. Se você gostou desse programa, curta, compartilhe, comenta. Se não é inscrito, se inscreva, que muito nos ajuda. Muito obrigado e até o próximo programa, se Deus quiser. Tão brava a gente plantou a semente e vingou e assim nasceu Prudente.